Leitura do primeiro livro de Samuel. Naqueles dias, Samuel estava dormindo no templo do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou: Samuel, Samuel. Ele respondeu: Estou aqui. E correu para junto de Eli e disse: Tu me chamaste, aqui estou. Eli respondeu: Eu não te chamei, volta a dormir. E ele foi deitar-se. O Senhor chamou de novo: Samuel, Samuel. E Samuel levantou-se, foi ter com Eli e disse: Tu me chamaste, aqui estou. Ele respondeu: Não te chamei, meu filho, volta a dormir. Samuel ainda não conhecia o Senhor, pois até então a palavra do Senhor não se lhe tinha manifestado. O Senhor chamou pela terceira vez: Samuel, Samuel. Ele levantou-se, foi para junto de Eli e disse: Tu me chamaste, aqui estou. Eli compreendeu que era o Senhor que estava chamando o menino. Então disse a Samuel: Volta a deitar-te, e se alguém te chamar, responderás: Senhor, fala, que teu servo escuta. E Samuel voltou ao seu lugar para dormir. O Senhor veio, pôs-se junto dele e chamou, como das outras vezes: Samuel, Samuel. E ele respondeu: Fala, que teu servo escuta. Samuel crescia e o Senhor estava com ele, e não deixava cair por terra nenhuma de suas palavras. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial 39. Eu disse: Eis que vem o Senhor, com prazer faço a vossa vontade. Todos. Eu disse: Eis que vem o Senhor, com prazer faço a vossa vontade. Esperando, esperei no Senhor, inclinando-se, ouviu meu clamor. Canto novo Ele pôs em meus lábios, um poema em louvor ao Senhor. Vem o Senhor, com prazer faço a vossa vontade. Sacrifício e oblação não quisestes, mas abriste, Senhor, meus ouvidos. Não pedistes ofertas nem vítimas, holocaustos por nossos pecados. Eu disse: Eis que vem o Senhor, com prazer faço a vossa vontade. Então eu vos disse: Eis que venho, sobre mim está escrito no livro. Com prazer faço a vossa vontade. Guardo em meu coração vossa lei. Eu disse: Eis que vem o Senhor, com prazer faço a vossa vontade.
Boas novas por vossa justiça, anunciarei numa grande assembleia. Vós sabeis, não fecheis os meus lábios. Eu disse, eis que venho, Senhor, com prazer faço a vossa vontade. Eu disse, eis que venho, Senhor, com prazer faço a vossa vontade. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, o corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor. E o Senhor é para o corpo. E Deus, que ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará também a nós pelo seu poder. Porventura, ignorais que vossos corpos são membros de Cristo? Quem adere ao Senhor, torna-se com Ele um só espírito. Fugi da imoralidade. Em geral, qualquer pecado que uma pessoa venha a cometer fica fora do seu corpo, mas o fornicador peca contra seu próprio corpo. Ou ignorais que vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que mora em vós e que vos é dado por Deus? E, portanto, ignorais também que vós não pertenceis a vós mesmos. De fato, fostes comprados e por preço muito alto. Então, glorificai a Deus com o vosso corpo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vamos aclamar o Santo Evangelho cantando. Aleluia. Ao ouvir tua voz, nosso coração se encheu de alegria e com júbilo sem fim nós cantaremos a tua paz. Aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João estava de novo com 2 de seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para eles, e vendo que o estavam seguindo, Jesus perguntou: O que estáis procurando? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Jesus respondeu: Vinde ver. Foram, pois, ver onde ele morava, e nesse dia permaneceram com ele. Era por volta das 4 da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Ele foi encontrar primeiro seu irmão Simão e lhe disse: Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Então André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele e disse: Tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar?
Meus caros irmãos e irmãs, Jesus hoje faz uma pergunta aos seus discípulos, né? O que procuram? A nossa vida, muitas vezes ela pode ser feita de uma vida de procura, né? Porque nós temos os nossos objetivos. E dentro dos nossos objetivos, nós vamos procurando como chegar, né, a atingir esses objetivos que nós traçamos para a nossa vida. E às vezes nós, nesse nosso traçar da nossa história, nós tentamos procurar Deus. E pode ser que nós não nos encontramos com Deus, né? A vida do homem pode ser uma vida simplesmente tentando compreender Deus ou tentando se aproximar de Deus, mas sem nunca estar perto de Deus ou diante de Deus. E pode existir até aqueles que nunca vão ouvir a voz de Deus. Deus, diz Rubem Alves, é isto, a beleza que fala no silêncio. Como a Teresa diz, né? Deus se manifesta no silêncio. E para que Deus possa se manifestar, é necessário que nós sejamos esvaziados, né? Eu não posso procurar na minha vida diversas coisas. Eu tenho que ter um objetivo a perseguir, algo a alcançar. E Deus deve ou deveria ser na minha vida o ponto ao qual eu desejo atingir, né? Aquele que eu quero chegar, o coração que eu quero tocar. Santo Agostinho diz que quando nós procuramos Deus, Deus se adianta e vem ao nosso encontro, né? Mas se o homem é preenchido sempre de uma vida terrena, ele nunca vai conseguir se encontrar com Deus. Nunca. Ele está muito distante de Deus. Tem um escritor chamado Thomas Carlyle que ele diz assim: o homem deve esvaziar-se de si para ter a sua observância, ou todo homem deve esvaziar-se para ter a sua observância e experiência. E somente a partir disso o homem vai conseguir fazer uma verdadeira experiência. Freud dizia que o homem só pode se tornar sábio na medida em que faz as suas experiências. Tem outro escritor que diz que nós não podemos construir a nossa experiência, nós temos que passar por ela. Para se encontrar com Deus, nós temos que fazer a experiência de Deus. Para ter a sabedoria em conhecer Deus, nós temos que fazer a experiência de Deus. E Santa Teresinha dizia que quando nós nos esvaziamos, a quantidade do que nós esvaziamos é aquilo que nós nos preenchemos de Deus. Quem se esvazia inteiramente de si, se preenche inteiramente da presença de Deus. E aí que vai o nosso ponto de fazermos essa experiência em Deus, né? De deixarmos Deus fazer parte da nossa vida. Se nós olharmos nesse contexto da história da salvação, Elias, que eu já citei várias vezes para vocês, foi em busca de Deus. Quem é Deus? Eu quero conhecer Deus. Elias sobe ao monte, né, que Deus manda subir ao monte. Passa a tempestade, o fogo, Deus não está em uma das duas, porque Deus estava na brisa suave. Quando Elias cobre o rosto e sente a presença de Deus, né? Os soldados, quando vão ao encontro de Jesus, no Monte das Oliveiras, eles perguntam, quem é Jesus, né? A quem procuras? Jesus de Nazaré. Porque eles não sabiam quem era Jesus, né? Porque quem faz a experiência de Jesus tem a familiaridade em Deus. Ele reconhece a voz de Deus, né? Porque ele se deixa envolver por Deus. Como diz Jeremias, tu me seduziste, Senhor, e eu me deixei seduzir por ti. O homem, para conhecer Deus, ele tem que se deixar seduzir por Deus, né? E na vida dele tem importância essa presença de Deus que ilumina e alimenta o seu próprio ser, que lhe dá sentido à vida. O encontro do homem com Deus o transforma inteiramente. Mostra um caminho inteiramente da vida do homem, onde tem sentido para ele somente isso, como diz São João da Cruz. O homem, quando a alma que ama Deus, diz São João, nada o dá sentido, nada o preenche, tudo é solidão. Somente quando ele está com Deus, ele se sente preenchido. O homem preenchido inteiramente dessa graça do Senhor.
E essa nossa caminhada com Deus nos dá a familiaridade de compreender qual é a voz de Deus e qual é a voz do mundo. Se nós olharmos Samuel na primeira leitura de hoje, ele é chamado 3 vezes por Deus, mas ele não compreendeu quem era Deus. Samuel não tinha essa convivência de Deus, né? Porque o homem que ouve a voz de Deus, ele sabe que é Deus que fala no coração dele. Santa Irmã Dulce, ela dizia que Deus fala, é necessário ouvir a voz do nosso coração, porque é lá que Deus nos fala e nos dá força para vencer todos os obstáculos do dia a dia da nossa vida. Estar ali, né? Como Maria estava aos pés de Jesus, enquanto Marta se preocupava com as coisas do mundo, Maria ouvia Jesus, dava importância ao que Jesus lhe falava. E na vida nós devemos dar importância ao que Deus vai nos falando, o quanto Deus fala conosco, né? E Deus pode falar e nós não compreendermos, né? Deus pode não nos mostrar e nós não compreendermos. Padre Antônio Vieira dizia: não é necessário escutar por dentro, é necessário escutar por fora, é necessário compreender por dentro, porque Deus nós compreendemos com o coração, né? Não é o intelecto que nos leva a Deus, é o coração que nos leva a Deus. Santo Agostinho dizia: com o coração se pede, com o coração se bate, e é com o coração que se recebe. É ali que está Deus. Agora, como os de São Paulo, quando nós vamos vivendo a imoralidade da nossa vida, nós não nos encontramos com Deus, porque são obstáculos que nos impedem de ter essa vivência, essa convivência com Deus no dia a dia da nossa vida. E aí eu vos pergunto, né? Será que nós conhecemos Deus? Será que nós nos deixamos envolver por Deus na nossa vida? Será que eu sinto essa brisa suave de Deus que passa, que me envolve, que me seduz, que fala comigo no meu dia a dia, que me dá a paz e a tranquilidade do meu coração para seguir o meu caminho, para ter um sentido sempre pleno no meu caminho? E às vezes nós vemos pessoas que dizem: mas aquele lá, né, que vive na igreja, aquele que só fala de Deus, mano. Tem um escritor chamado Thomas Henry, que ele diz assim, que somente para que nós possamos compreender o outro, é necessário nós termos a experiência que o outro tem. Eu nunca posso falar do outro se eu não tiver a experiência, passar pelo que o outro passa. Então, como diz Jesus, né, no Evangelho, que ele vai dizer assim: aqueles que nós tocamos flauta e não dançastes, né? Declamamos poemas e não chorastes, porque não compreenderam quem era Deus. Quem não compreende Deus não sente nada da palavra de Deus, né? Quem não se abre à presença de Deus não sente nada de Deus. É impossível para um ateu compreender Deus se ele não se abre a Deus, né? Se ele não se abre à graça de Deus. Primeiro nós temos que querer, para depois Deus agir. Deus não age sem a nossa permissão. Deus espera o nosso passo. Deus espera, aguarda o nosso momento de nos encontrarmos com Ele, de transformarmos a nossa vida, o nosso ser e dar um sentido novo ao nosso coração. Samuel na terceira vez responde para Deus, né? Fala, Senhor, que o teu servo te escuta. E todos os dias nós devemos dizer a Deus: fala, Senhor, que o teu servo te escuta. Fala, Senhor, na profundidade do meu ser, que eu sou pronto a te ouvir, que eu sou pronto a deixar-me envolver-me, que eu sou pronto a estar contigo, caminhas comigo. Às vezes nós podemos caminhar e ser como os discípulos de Emaús, né? Que não reconheceram Jesus durante a caminhada, porque Deus pode falar e nós não vamos reconhecê-lo. Precisa de algo a mais muitas vezes para nos tocar, né? Então, abramos o nosso ser, né? Deixemos Deus invadir o nosso ser. Façamos essa grande experiência de Deus, essa viagem, nessa experiência que Deus proporciona a cada um de nós. E pode ter certeza que o encontro com Deus transformará. E nunca mais nós seremos mais os mesmos. Porque Deus nos renova, Deus nos faz novo, nos dá um sentido diferenciado à nossa caminhada terrena. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.